Olá, alunos, tudo bem? Depois desse ano tão tumultuado que nós tivemos, nós estamos hoje chegando ao final dos nossos conteúdos de língua portuguesa. Essa é a última videoaula que eu estou gravando para vocês esse ano e apesar de termos tido um ano bem complicado, foi muito prazeroso estar com vocês aqui semanalmente com todas as 5 turmas dos terceiros anos apresentando os conteúdos de língua portuguesa e de ciências. E espero que eu possa reencontrar vocês ano que vem, talvez alguns sendo meus alunos ou não, mas pelo menos nos encontraremos pela escola. Mas ainda não acabou. Vamos então para a nossa última videoaula. Nós vamos começar na página 230 e nós vamos falar hoje sobre palavras em jogo, algumas sílabas e também falaremos um pouquinho sobre pontuação, ok? Vamos lá então. 230 é a página do livro Palavras em Jogo. As sílabas qua, que, ok? Então vamos lá. Essas sílabas elas têm uns sonzinhos diferenciados, porque em alguns momentos nós podemos utilizar elas de outras formas, e é isso que nós vamos ver hoje. Lembrando que essa é uma atividade oral e escrita, então algumas coisas nós vamos ver para vocês escreverem, outras não. Bom, exercício 1. Leia o trecho de um poema sobre o iaque. Rock do iaque. Um dia no Tibete encontrei um iaque, doido por nhoque, doido por nhoque. E lá fui eu fazer nhoque pro nhaque, pro iaque. Bom, o iaque ele é um boi selvagem, ele vive lá nas montanhas cobertas de neve, lá no continente asiático, e o pelo dele, grosso, que nem vocês podem ver na imagem, serve para proteção por conta do frio. Pensando nisso, vamos lá. Fale 3 vezes bem rápido. Nhoque pro iaque, nhoque pro iaque, nhoque pro iaque. Você consegue falar? O que o som produzido lembra? Hum? Bom, vamos lá. Exercício 3. Algumas das palavras abaixo possuem um som semelhantes ao que existem em iaque. Outras não. Leia as palavras do quadro e separe-as na tabela de acordo com o som. Então, olha só. Nós vamos ter o som igual ao de qual, né? Então o som de quá. Nós vamos ter um som igual ao de iaque, que, e nós vamos ter um som igual ao de quilo, que, ok? Você vai olhar aqui nessas palavrinhas e separá-las exatamente em cada lugar que elas devem entrar nessa tabela, certo? Página seguinte, página 231, cruzadinha silábica. Olha só como que vai funcionar. Você precisa encaixar exatamente aqui cada uma desses nomes, né? Porém, em sílabas e não letra por letra, como é a tradicional cruzadinha, tá certo? Então, essa é uma cruzadinha silábica. Então, olha só. São aves no diminutivo. Então, pensa aqui para colocar. O que não é grande é o quê? Uhum. O que é amado? Tchararã. É uma fruta. Catananã. É um animal. Que animal será que cabe aqui? Nome das histórias dos gibis. Lembrando que nós estamos estudando as sílabas, essas sílabas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa imagem mais fácil. Essas sílabas. Então pense que as palavrinhas dessa cruzadinha silábica devem ter essas sílabas, ok? Bom, continuando, nós temos aí mesmas letras, outro som. Observe as imagens e leia os pares em voz alta. Como eu comentei com vocês no comecinho, que essas sílabas têm letras parecidas, mas nós vamos ver que elas podem ser faladas de sons diferentes. Olha só. Quente, 50, esquilo, tranquilo. O que você observou? Olha só. Quente, 50, esquilo, tranquilo. Não tem um som diferente? Leia outras palavras em que a mudança de som também acontece. Esquenta, frequenta, questão, sequestro. O que você observou de diferença? Tem diferença entre sílabas que são escritas igualzinho, porém o som tem diferença? Tem ou não tem? O que você observou? Aí você registra aí. Bom, agora nós vamos para a próxima página, que é a página 232. E aí, nós temos memória em jogo, que vocês utilizaram há algum tempo. Você então vai escolher o poema de que você mais gostou nessa unidade, vai memorizar, ensaiar e declamá-lo para alguém aí em casa. Depois, na página 265, você vai
registrar, certo? Fazendo uma ilustração sobre ele. E só consulte o texto se realmente for necessário. Tudo bem? Então você vai fazer isso nessa atividade. Tudo bem? Você vai ilustrar, fazer uma ilustração nessa atividade. E aqui, ó, então tem um espacinho para que você possa fazer isso. Tá certo? Bom, e aqui para encerrar nós temos o Assim Também Aprendo, descobrir nomes. Há várias maneiras de brincar com as palavras. Observe essas duas imagens e converse com os colegas sobre elas. De que maneira cada uma delas brinca com as palavras? Que outros jeitos de brincar com as palavras você conhece? Então, olha só. O que, que dá para você ver aqui que parece. Dá para brincar com palavra? Será que eu consigo fazer as palavras em formato de objetos ou usar objetos para fazer palavras e trazer algum sentido? O que, que você acha? Você pode pensar sobre isso. Essa é uma atividade que não tem como você responder aqui para nós, mas você pode refletir sobre o uso das palavras para outras coisas também. Brincar, por exemplo. Tá certo? Bom, agora nós vamos lá para a página 242, porque nós vamos para a gramática, sinais de pontuação e expressividade. É uma atividade oral e escrita. Releia silenciosamente este trecho do texto teatral O Jacaré que Comeu à Noite. A narradora. Um belo dia estava acontecendo uma dessas festas justamente para comemorar a volta do sol, que tinha ficado escondido quase uma semana por causa da chuva. A bicharada estava numa animação de dar gosto, quando, de repente... Macaco. Uai, o sol sumiu? Cadê o sol? Jabuti. Nossa, que escuridão. Tamanduá. Acenda uma vela, sapo. Não está dando para enxergar nada. Sapo. Será o fim do mundo, Tamanduá? Bom, o exercício A diz assim. A professora escolherá dois grupos de alunos para reler em voz alta esse mesmo trecho com bastante expressividade, de acordo com o que vem indicando na fala de cada personagem. Bom, então, pensando nisso, nós não temos como fazer essa atividade em grupo, mas você pode fazer aí em casa, colocando entonação em cada uma das personagens. Olha só. Então, olha só, a narradora como contador de história. Depois você pode pensar na narradora como repórter de um programa policial. Então seria mais ou menos assim, eu acho. Um belo dia estava acontecendo uma dessas festas justamente para comemorar a volta do sol, que tinha ficado escondido por quase uma semana por causa da chuva. A bicharada estava numa animação de dar gosto, quando de repente... Tentei imitar aí um da Atena. Vocês conhecem o da Atena? Bom, e o macaco surpreso ou com medo, como que seria? O jabuti com muito medo ou espantado, o tamanduá fazendo um pedido ou ordenando, e o sapo pensando em uma explicação em voz alta ou com medo do que pode acontecer. Então você pense aí para usar a expressividade para ler esse texto. E aí, pense, no caso esse exercício B nós não vamos responder, não é? Nem no B nem no C, mas vamos pensar um pouquinho. De acordo com a expressividade, nós podemos fazer alteração na escrita. A escrita pode ser a mesma, mas eu posso fazer diferença, não é? Como eu fiz aqui no exemplo do narrador. Eu posso utilizar o mesmo texto, no caso eu li primeiro como contador de histórias e depois como um repórter policial. Um mesmo texto, mas com entonação diferente, com expressividade diferente, deu uma ideia diferente à história. Bom, na página seguinte, página 243, nós temos aqui língua, usos e reflexão, hora de organizar o que estudamos. Bom, depois de ouvir a leitura do mesmo trecho pelos dois grupos, completa um esquema baixo escrevendo a conclusão sobre o uso dos sinais de pontuação na frase. Sinais de pontuação. Eles ajudam a organizar as tananã da frase. Indicam a expressividade, que pode variar de acordo com a tananã do autor ou do leitor da frase. E ajudam a indicar o pararã que o autor quer dar à frase. E realmente, os sinais de pontuação, eles nos ajudam a fazer tudo isso que nós vimos aqui nessa organização do que nós estudamos. Ajuda a organizar da frase, indica a expressividade e também o que é que o autor quer dizer sobre aquilo ali. Tudo bem? Bom, vamos então agora para o Palavras em Jogo. Escrever de um jeito e falar de outro. Letras O e E em sílaba átona no fim da palavra. 1. A professora escolherá um grupo de alunos para reler em voz alta este trecho do texto teatral O Jacaré Comeu à Noite com bastante expressividade.
Tem aqui o texto, você pode ler. Ah, observe como é pronunciada a letra O no fim das palavras abaixo. Belo, ficado, escondido, gosto, mundo. Qual que é o som que vocês ouvem aqui? Pensa aí e aí você pode escrever aqui o som de qual letra que você ouve. Tudo bem? Exercício 2. Pinte as palavras em que a letra O no fim da palavra pode ser pronunciada com o mesmo som das palavras que você leu na página anterior. Converse com os colegas sobre o que vocês observaram. Nesse caso, a gente não tinha como ocultar, essa daqui é a apostila do professor, mas então aí estão essas palavrinhas que você lê igual. Né? Nós temos aqui as 3 palavrinhas que você lê de forma igual ao que está lá em cima, ok? Com o sonzinho de U no final. 3. Leiam em voz alta este conjunto de palavras. Rio, saiu, funil, pavio, viu, barril. Qual que é a relação que todas essas palavras têm no finalzinho, embora sejam escritas com letras diferentes? Pense aí, você pode responder aqui nesse espacinho. 4. Agora leia. Macaco. Ô jacaré, que negócio é esse de você comer o sol e deixar a gente nessa escuridão? Jacaré. Ué, me deu vontade, ora essa. E agora o sol é meu, macaco. Não adianta pedir de volta que eu não dou, não. Ouçam como foram faladas as palavras jacaré, você, gente, ué, vontade. A letra E no fim das palavras foi pronunciada da mesma forma em todas elas? Jacaré, você, gente, ué, vontade. Foi pronunciada da mesma forma? Sim ou não? Coloque aqui nesse espacinho. 5. Pinte os casos em que a letra I no fim das palavras pode ser pronunciada como I, com som de I. E aqui no caso nós já temos elas grifadas, mais uma vez, porque não tem como nós apagarmos. O que podemos concluir sobre as palavras em que a letra E é pronunciada como E e não como I? O que você acha que tem como nós concluirmos? Se você lembrar de alguma coisa, você pode colocar aqui nesse espaço, tá certo? E o último exercício, exercício 6. Marque a alternativa que indica o que podemos concluir das observações feitas. Toda palavra é pronunciada exatamente como é escrita? Na fala, a pronúncia pode ser diferente do que está escrito, ou a fala e a escrita são sempre iguais? Marque aí a alternativa que você pode pensar como correta em relação ao que nós estudamos. Tudo bem? Por hoje é só. Quero agradecer a atenção de todos vocês ao longo desse ano. Um grande abraço. Se eu não vê-los, né, tão próximo, tão perto, já desejo a vocês um excelente ano novo e que vai ser um ano muito abençoado. Um grande abraço, tchau, tchau.